Davidson Cavalcante, meu mestre, meu doutor. O homem é doutor em filosofia. Boa noite, mestre. Tudo bem? Eu sou o mestre da comunicação. Não, eu sempre falo em mestre porque é professor, né? Sou professor, eu sempre chamo professor de mestre. É esse negócio. Tamo junto, amigo. Davidson, 600 milhões. O orçamento de 9 bilhões não resolve? Deveria resolver, né, Cleiton? Pelo menos a gente que faz matemática simplificada, né? 9 bilhões é o próximo orçamento que o próximo prefeito irá ter. Deveria sanar todos esses problemas que hoje Manaus tem. Claro, Manaus cresceu, triplicou, chegando na beira dos 3 milhões de habitantes, mas é muita grana, dá para fazer muita coisa, né? A gente que com salário enxuto faz muita coisa, é possível que a gestão pública também consiga fazer. Mas, Cleiton, sabe o que é uma coisa interessante? Eu já tinha cantado uma pedra aqui nos bastidores que era possível que o prefeito conseguisse reverter isso, estava uma briga judicial, estava uma briga política, oposição e base, porque justamente é um ano eleitoral. E o prefeito enfrenta uma resistência muito grande na Câmara de Vereadores, mas hoje o que se viu foi que o resultado dos bastidores deu jeito. Por exemplo, ele teve 22 votos a favor e 18 contra, né? Na última votação ele tinha perdido por uma margem de 3 a 4 votos, se eu não me falha a memória. Sim. E ali nós tivemos, por exemplo, Marcelo Alexandre. Marcelo Alexandre, que era do Avante, partido de Davi, mudou para o PL que tem um pré-candidato, Alberto Neto, votou a favor do empréstimo. Mas o Marcelo Alexandre sempre foi ligado à base de Davi Almeida. Isso aí é um ponto. Mas 2 vereadores chamaram a atenção pela mudança do voto, não é? Ou seja, e 2 vereadores que estão hoje na base de oposição ao prefeito e muito conectados com a base política de Wilson Lima, que tem ali sua certa influência dentro do parlamento municipal. Estou falando de João Carlos, do Republicanos, e Márcio Tavares. Os 2 mudaram o voto e mudaram em cima da hora. Eu soube de bastidores que receberam orientação de cima para baixo, dizendo que ninguém na política se governa. Sim, né? Que é o partido ligado Perfeitamente. E aí, quer dizer, isso chama a atenção daquilo que eu havia cantado a pedra aqui, que o Republicanos, que estava fechado com o pré-candidato Roberto Cidade, pode, numa reviravolta, apoiar a reeleição de Davi Almeida. Lembrando que essa conjectura, o que é isso? Esse alinhamento passa também pelo MDB, que tem Eduardo Braga como presidente estadual, tem 4 vereadores hoje ali na Câmara Municipal. E no frigir dos ovos, o Davi Almeida, prefeito, consegue uma vitória importante depois de inúmeras derrotas para a oposição da Câmara Municipal. E a oposição, já nessa nova mudança aí, troca para cá, de partido para lá, tem a sua primeira derrota. Isso aí é um sinal de que tem muita coisa que pode acontecer até lá. Mas eu acho não, o Cleiton me corrija, ele não gosta que eu fale, eu acho, tá? Ele tá certo. Eu penso O homem que acerta quase todas aqui, não pode falar, eu acho. certeza. Tenho certeza, Cleiton, e isso é convicto, de que essa situação do empréstimo de Davi Almeida não acaba com a guerra de bastidores que existe na Câmara Municipal, mas dá um suspiro para o prefeito conseguir se organizar, sem dúvida nenhuma, politicamente. Para a sociedade, fica aquele questionamento. 580 milhões de reais, senhores. Será que isso aí, mais os 9 bilhões de orçamento previsto, não resolve os problemas de Manaus? Vamos aguardar. E aí a pergunta vai para a classe política local. Bom, só lembrando aqui o seguinte, baita vitória, inclusive. Baita vitória. Mas então, cada vez mais mostra, primeiro, que Eduardo Braga realmente está do lado de Davi e, segundo, que está mexendo os pauzinhos por Brasília para ajudar o prefeito. Fica muito claro, porque, volto a dizer, o Davidson, não tem nada que o Davidson fale aqui, pelo menos não até hoje, desses 3 anos quase que eu estou aqui na TV Norte, que ele fale aqui que não se confirme, que não aconteça. O Davidson traz os bastidores mais quentes que você possa imaginar. Semana passada estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a mexida dos pauzinhos em Brasília, que poderia mudar partidos do barco de Roberto Cidade para o barco de Davi Almeida. E agora o Republicanos demonstra exatamente isso. E o Republicanos, que é comandado aqui por Silas Câmara, que é um aliado importante do Braga nesses anos todos dentro da política. O Silas sempre foi ali muito próximo do senador do MDB. Então, isso que o Cleiton fala é importante. Eu tenho certeza que o Braga conseguiu articular isso também, porque o Braga já olha para 2026. Lembrando que 2026 tem uma eleição que promete ser muito disputada para o Senado. São 2 vagas, a do senador é uma
E aí é claro que o seu principal adversário é o atual governador Wilson Lima, que apesar de esconder aí o jogo, de que pode não disputar o Senado, é muito difícil, Cleito. Afinal de contas, todos os governadores que passaram pelo Amazonas em seu segundo mandato, como caminho natural, foram para o Senado. O próprio Braga e o Omar são exemplos disso. Já que a gente está falando de Davi Almeida, atenção, pergunta que não quer calar. Como é que está esse bastidor com a briga, né? A briga entre o governador e o prefeito? Pois é, eu acredito que todo casamento, quando entra em crise ou divórcio, pode ser que tenha uma reviravolta, né? Mas o prefeito já considera uma ruptura, ele já fala, inclusive, em rompimento, já considera uma aliança que nesse atual momento não existe, mas o que eu ouço das fontes com quem eu conversei é que essa situação hoje do prefeito com o governador, ela pode lá na frente depender dos números, lembrando que Davi Almeida ainda nas últimas pesquisas aparece ou em primeiro ou em segundo lugar, portanto liderando a maior parte delas, e isso, claro, tendo que observar a influência que isso pode ter, de repente, sobre Roberto Cidade, que é o candidato de Wilson Lima em Manaus, sobre Alberto Neto, que é o candidato de Bolsonaro em Manaus, e com a entrada de Marcelo Ramos, que é o candidato de Lula em Manaus. Então a gente tem que analisar todo esse cenário. Mas botando na mesa, não é? O prefeito evita embate. A gente não vê Davi Almeida criticando ou rebatendo os seus adversários. Isso já é uma orientação que, inclusive, eu conversei com uma fonte muito próxima da prefeitura e do prefeito, de orientar, de instruir que ele não entre no embate com os pré-candidatos, justamente por ser, na visão dos seus aliados, pré-campanha e, por isso, não é um momento muito crucial para o prefeito criar embate. Lembrando que Davi Almeida tem um histórico de embates aí e, muitas vezes, essa casca de banana pode ser um tiro no pé, ainda mais no momento em que o prefeito tem uma rejeição alta e que preocupa também a cúpula política de sua pré-campanha. É preciso ter prudência. Daqui a pouco eu vou falar com o Davidson Cavalcante sobre reality shows. Dá voto, Cleito. Se dão voto ou não. Será que Isabelle Nogueira, que chegou aqui como presidente da República, parando o trânsito e tudo, vai arrastar voto para alguém? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, Davidson. Perfeitamente.